gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Isabela e essa é mais uma Valente Literária. E hoje eu vim aqui falar de gente que gosta de escrever. Como vocês já devem saber, porque eu acho que eu falo isso em praticamente todos os vídeos, e eu tenho um blog, então pra ter um blog eu preciso escrever, certo? Não sei se vocês sabem também, mas eu faço faculdade de letras. E se você não gosta muito de ler, se você não gosta muito de escrever, ter um blog e fazer faculdade de letras é meio que um suicídio. Então, como eu gosto muito de escrever, sempre gostei desde pequena, eu resolvi fazer um vídeo com dicas de livros para quem gosta de escrever e para quem quer melhorar a sua escrita. São livros que me ajudaram, que me inspiraram muito e que, se você gosta de escrever, vale super a pena ler porque vai te ajudar também. Então, o primeiro livro que eu separei é de uma série de livros e eu comprei esse porque é um aspecto da escrita que eu tenho bastante dificuldade, que é Como Escrever Diálogos, da Sylvia Adela Cohan. Eu não sei se dá pra ver direito, mas esse livro aqui é da editora Gutenberg. E eu vi esse livro pela primeira vez num vídeo da Bruna Vieira, em que ela tinha feito uma viagem, ela levou alguns livros sobre escrita. E esse livro aqui, ele é bem básico mesmo, ele dá assim o beabá de como você escrever diálogo. É uma coisa bem estrutural, uma coisa que vai falar mais da linguagem mesmo. Assim, muita coisa que tinha aqui eu já sabia, mas foi bem interessante ler, eu não me arrependo de ter comprado, até porque eu comprei bem barato. Tem outros livros da mesma autora e também tem outros livros de outros autores sobre etapas diferentes do processo de escrita, então eu anotei o nome de alguns aqui para falar para vocês. Um deles é o Como Encontrar o Seu Estilo de Escrever, do Francisco Castro. Tem Como Melhorar um Texto Literário, Como Narrar uma História, que também é da mesma autora. Tem Os Segredos da Criatividade e esse daqui, Como Escrever Diálogos. Também tem alguns outros que são voltados para outras áreas da escrita, como escrita para literatura infantil, a escrita de textos acadêmicos, então é bem interessante. Esse livro é muito fininho. Ele fala de precisão, de naturalidade, de fluidez, de como definir um personagem, de como estruturar os seus diálogos, como dar um bom andamento para um diálogo fluido, para um diálogo que não pareça mecânico. Fala também de pontuação. Tudo que envolve diálogo esse livro aqui vai abordar. Então é bem básico mesmo, é bem tranquilo de entender e pode ser uma boa ajuda para quem tem dificuldade, assim como eu, em escrever diálogo. Outro livro que eu não tenho aqui, que eu li há muito tempo, mas assim, que eu gostei muito, que foi muito útil para mim, foi A Jornada do Escritor, do Christopher Vogler. Esse livro, ele não vai falar tanto da linguagem, ele vai falar mais assim da parte abstrata da escrita. São as ideias, os personagens, como você vai trabalhar, como você vai articular, e ele se baseia muito no conceito de herói, que é um conceito clássico. Vai fazer um panorama geral das histórias, de como geralmente os autores narram, de como geralmente se desenvolvem as histórias, e vai meio que dando um beabá, um passo a passo de como uma personagem principal, no caso o herói, vai se desenvolver ao longo de uma narrativa. E assim, dá meio que uma sensação de que é uma receita de bolo, de que se você fizer tudo que ele tá falando ali, você vai conseguir escrever um livro. Mas não é só isso, e mais pra frente eu vou explicar por quê. Outro livro que eu tenho pra indicar é Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf. Esse livro aqui é mais voltado, é para todos, todo mundo pode ler, mas eu acredito que ele é mais voltado para as mulheres que têm vontade de escrever, porque é um ensaio ficcional e ela vai falar sobre o espaço da mulher na literatura. A Virginia Woolf não tem nem o que falar dela, não tem como, é a Virginia Woolf. Eu acho que se você é uma garota, se você gosta de escrever, até se você for um garoto, você tem que ler pessoas importantes da literatura que vieram antes de você. Porque ela fala não só sobre a dificuldade de encontrar um espaço para escrever na época dela, como faz um panorama histórico. Então ela vai falar de pessoas que vieram antes dela também. E é muito interessante para você saber a dificuldade que as escritoras tiveram ao longo da história, para saber que não é tão fácil como é agora. É uma leitura muito enriquecedora, porque ela fala não só do passado, como ela também fala sobre esse espaço, porque não adianta você dominar a linguagem bem e você dominar o enredo bem, você saber articular as suas ideias no papel, se você não tiver um espaço para poder falar do que você escreve. Então, Um Teto Todo Seu. E por último, um livro que eu já falei aqui dele diversas vezes nos últimos vídeos, foi encantador para mim ler e que eu acho super necessário para quem gosta de escrever, é o Sobre a Escrita, do Stephen King. Nesse livro ele vai juntar um pouquinho do que fala cada livro desse que eu mencionei. Ele vai falar sobre a linguagem, a importância de você dominar bem a sua língua, de você saber colocar as suas ideias no papel, porque existe um buraco, não tem como negar isso. Às vezes você pensa, você tem uma ideia, mas na hora que você vai escrever, você sabe que não tá do jeito que você quer representar. Então ele fala sobre a importância de, no nosso caso, ter um bom português, saber utilizar pontuação,
de saber utilizar as palavras, e ele parte tudo de uma experiência dele. Mas ele não fala só sobre a linguagem, ele também fala sobre a estrutura da história, ele fala sobre a parte mais abstrata, sobre a criação dos personagens dele, dos cenários, sobre o processo de escrita, de reescrita, sobre o tempo que você tem que se dedicar ao que você está fazendo, sobre levar a sério o que você faz. Então é muito lindo a forma como o Stephen King coloca, porque você vê que ele realmente gosta de fazer o que ele está fazendo. Se você não gosta de escrever, não adianta, não vai sair, não vai dar certo, não vai ser sincero o que você está escrevendo. Pelo menos é o que eu acho, que é o que parece pra mim que o Stephen King acha também. E assim como a Virginia Woolf, ele também fala sobre o espaço do escritor na sociedade. Claro que ele é um homem, mas ele conta, porque não foi fácil, não foi escrever o primeiro livro dele e publicar e vender milhões de cópias. Ele levou muitos nãos, ele passou muita dificuldade e ele, por algum motivo, continuou escrevendo, continuou reescrevendo, continuou dando uma chance pra esse ato. E tem um motivo pra isso, é porque ele realmente gosta do que faz. É o trabalho dele, mas também é aquilo que ele ama. Então é meio que uma lupa, assim, pra você enxergar de perto um escritor de sucesso que demorou anos pra conseguir chegar onde chegou, falando sobre o processo da escrita, ou seja, bibliografia básica para quem quer ser escritor. Bom, esses foram os 4 livros que eu indiquei, mas lembra que no meio do vídeo eu falei que eu achava que não era só isso, que não tem meio essa coisa de receita de bolo para escrever? Eu acho que realmente não tem uma receita de bolo. Eu acho que o primeiro passo é você gostar. Você não querer fazer porque a sua amiga gosta, você não querer fazer porque alguém da sua família escreve e você se sente obrigado. Tem que ser uma coisa natural, tem que ser porque você quer. Também não adianta você achar que você vai escrever sem ler nada. E quando eu digo ler, não é só ler sobre esses livros aqui que eu falei, livros a respeito de escrever. Você tem que ler tudo, você tem que ler o que você gosta, principalmente, para estar sempre em contato com a leitura, para estar sempre em contato com a literatura e ter a sua inspiração, ter o seu estímulo. Deixar fluir de uma forma natural. Esses livros aqui vão te ajudar muito, mas não se prenda a eles somente. Leve as ideias principais, leve o que for bom para você, mas nunca deixe que a escrita pare de ser uma coisa intuitiva para ser uma coisa mecânica, porque pelo menos para mim isso não funciona. Eu preciso ler para ter minha inspiração, eu preciso sair e ver o mundo para poder saber sobre o que eu quero escrever. Preciso observar pessoas também e as relações delas para trazer isso para os meus personagens, entendeu? Então não é só ingrediente, é experiência também. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sou nenhuma expert em escrita, eu ainda estou aprendendo. Eu gosto muito de escrever e eu acredito nas coisas que eu escrevo, porque tudo que eu escrevo é com o coração, é a partir de coisas que mexem comigo. Então eu acredito muito no que eu faço. Eu nunca publiquei nenhum livro, um dia, quem sabe, talvez. Mas se você quiser ler alguma coisa que eu escrevo, é só entrar lá no blog, que vai estar tudo aqui embaixo. Toda semana tem alguma crônica nova. E não só crônica, também tem resenhas e tem playlists, tem um monte de coisa que não é só a ver com escrita. Se você conhece algum outro livro que fale de escrita, que te ajudou no seu processo, deixa aqui nos comentários pra gente conversar. Semana que vem eu volto com mais um vídeo. Beijo e até a próxima!